ele vai ser um desafio para vocês. É o falar com Deus. Se puderem me ajudar aí na numeração, número 19. E nós vamos fazer da seguinte forma. Não existe um manual que nos ensine, como eu falei na primeira parte, a termos um relacionamento com Deus. Não existe um manual para isso. O que existe é relacionamento. Então, nós vamos praticar esse relacionamento agora. Vocês vão fechar os olhos, vocês vão falar com Deus. E vocês vão, nesse momento especial, poder se relacionar com esse Deus. Não somos nós, não somos pastores, não é ninguém. É você e Deus. Então coloque para Ele agora a tua angústia, o teu pedido. Coloque agora para Ele a tua vontade de servi-lo, o teu desejo de se consagrar mais. E aí, enquanto a gente canta, você faz essa oração, ok?
possamos, nesta casa, ouvirmos a Tua voz, que possamos sentir o Teu desejo em nossas vidas, que possamos sair daqui diferente do que entramos e mais parecidos contigo. Nos dê a sabedoria que precisamos para lidar com nossas lutas e a fé necessária para confiarmos que tudo vem de Ti e que só em Ti somos merecedores da vitória. Perdoa cada um de nós, é o que te rogamos em Teu nome. Amém. Então eu queria estar com vocês o relato de uma história de uma família bíblica, de profecia que Jesus deu para uma mulher. Vocês conhecem as profecias, não conhecem? Mas Jesus também deu profecias para pessoas. Essas não eram profecias individuais. E essa profecia está em livro de Marcos. Você tem aí o livro de Marcos? Tem Bíblia aí? Se você não tiver também, está aqui o Robson, em prontidão para te dar uma Bíblia. Livro de Marcos, capítulo 14, verso 9. Essa foi uma profecia que Jesus deu. Vê se o Rogério encontrou aí. Rogério, você é nossa bússola aqui. Marcos 14, verso 9. Né? Lê para nós aí, doutora Denise. Está aposentada, né? Verso 9. De verdade vos digo, onde for pregado em todo o mundo o Evangelho, será também contado o que ela fez, para memória sua. Em verdade vos digo, olha Jesus falando. Era uma sala parecida com essa. Casa de Simão. Simão, um ex-leproso. E Jesus se vira e fala para todos os amigos, inclusive para uma mulher, e ele fala assim, ó, em verdade eu digo para vocês hoje, que onde for contada essa experiência, será lembrado de você. Isso será para a sua memória. Ele estava falando de quem? De quem? Olha o verso 3. Aí de 14 mesmo, só o verso 3 em diante. Olha só como eu leio. Estando ele em Betânia, reclinado à mesa, em casa de quem? Simão o leproso. Veio uma mulher trazendo um vaso de alabastro, com preciosíssimo perfume de nardo puro, e quebrando o alabastro, derramou o bálsamo sobre a cabeça de Jesus. Indignaram-se alguns entre si e diziam, por que você faz esse desperdício de bálsamo, Maria? Porque esse perfume poderia ser vendido por mais de 300 denários e dar-se-ia aos pobres. E eles murmuravam contra ela. Mas Jesus disse assim, deixai-a, por que a molestai? Ela praticou boa ação para comigo. Jesus está onde aqui? Na casa de uma família. O dono dessa casa era Simão. Ele era sacerdote e ex-leproso. Esse homem havia sido curado por Jesus. Como um bom fariseu, ele quis pagar o preço do milagre. Fariseu assim, ele gosta de recompensar aquilo que ele recebe. Todo fariseu. E esse Simão queria recompensar Jesus. Muitos até desconfiam de que ele tenha se convertido, mas a história diz que não. Mas ele queria pagar. E o relato diz que Jesus estava sentado à mesa, reclinado. Como é que é reclinado? Aqui, ó. Quantas vezes nós ficamos assim? Na mesa. Quantas vezes? Você consegue imaginar Jesus assim? Pois bem, fui a Betânia tirar essa história a limpo. E que história magnífica. Não existe mais essa casa. Casa de Simão não existe. Embora alguns acreditam ser em determinado local lá. Mas era a casa de um sacerdote, de alguém que vivia bem financeiramente. E aquele dia era uma sexta-feira. Essa semana era uma semana que antecedia a morte de Jesus. Jesus estava ali
debruçado sobre aquela mesa. Que falta de educação é essa quando as pessoas estão em casa? Vocês não acham? A sala cheia, as pessoas ali lotando a casa. A Bíblia diz que tinham pessoas de Jerusalém na casa de Simão. E eram tantas pessoas que ficavam lá de fora. E Jesus reclinado, sabe por quê? Porque ele estava sofrendo, sabedor do que havia de acontecer com ele uma semana depois. Ninguém apareceu para consolar Jesus senão essa mulher. Ninguém. Muda um pouquinho o livro aí. Vai em Lucas, capítulo 7. Lucas, capítulo 7. Só para a gente saber um pouquinho mais dessa mulher. Em qual verso? 37. Lucas capítulo 7, verso 37. Lembra do médico Lucas? Ele escreveu isso aí. E ele escreveu isso aí com base nas informações de Maria, mãe de Jesus. Foi ela quem ensinou Lucas sobre o que havia acontecido com Jesus. E no verso 37, Lucas escreveu como? O que você lê aí? Quando uma mulher daquela cidade, uma pecadora, soube que ele estava jantando ali, trouxe um frasco de alabastro, contendo perfume caro. Em seguida, pode continuar. Em seguida, olhou-se aos pés de Jesus, chorando, as lágrimas caíram sobre os pés dele, e ela lhe secou com seu cabelo. Obrigado. Agora você, por favor, Carlinhos, lê o verso 44. Simão respondeu: suponho que aquele de quem ele perdoou a dívida maior, você está certo, disse Jesus. Pode continuar, por favor. Então voltou-se para a mulher e disse a Simão: vejam, esta mulher ajoelhada aqui. Quando entrei em sua casa, você me ofereceu água para eu lavar os pés, mas ela os lavou com suas lágrimas e os secou com seus cabelos. Olha, 45. Você não me cumprimentou com um beijo, mas desde a hora em que entrei, ela não parou de beijar meus pés. Olha que coisa boa. Pode mais um só. Você não me ofereceu óleo para ungir minha cabeça, mas ela ungiu meus pés com perfume raro. Coisa linda isso, hein? E olha, no verso 48 ele diz assim: então disse a mulher: perdoados estão os teus pecados. Cai em pé, que eu fico gostando dessa história. Passa a foto aqui, Fábio, por favor, a primeira. Jerusalém. Estão vendo aqui que coisa bonita? Esse templo foi construído em 1300. Uma das sete maravilhas, tombado, Nesco, tal. Nesse local aqui é onde ficava o templo de Salomão. Davi mandou construir, Salomão construiu, Herodes fez a manutenção, reconstruiu. É aqui que ficava, tá? No ano 70, depois de uma profecia de Jesus de que não ficaria pedra sobre o templo, ele foi derrubado. Aí em 1300 está aqui, os muçulmanos construíram essa igreja aqui. Isso aqui é, olha, amigos, isso aqui toda é Jerusalém, velha Jerusalém, cor única, tá vendo? Aqui o muro, ainda antigo, tempo de Davi, e aqui está o cemitério, e aqui vai subindo para o Monte das Oliveiras. Sai da cidade, passa para o cemitério. O cemitério aqui é, quem quiser se enterrar aqui pode, se tiver $400 mil, você se enterra aqui fácil. Porque os judeus estão se enterrando aqui, porque eles dizem que quando o Messias vier, ele vai ressuscitar primeiro os judeus e eles vão ser os primeiros a entrar na cidade e tal, aquela história toda. E subimos aqui o Monte das Oliveiras. Daqui até Betânia, que é onde aconteceu essas coisas aqui, são 3 quilômetros. 3 quilômetros. Você sobe o Monte das Oliveiras, pequeno, passa pelo Getsemane, o Jardim de Getsemane, logo aqui no sopé do morro, e você está lá no topo do Monte das Oliveiras, que a Bíblia diz que foi de onde Jesus ascendeu ao céu, e pessoas lá de cá assistiram, mais de 500 pessoas, mas não diz quantas pessoas do lado de lá assistiram. Porque do lado de lá, quando você chega aqui no monte,
você vê todo o deserto da Judéia, por onde Jesus caminhou, todo o deserto. E lá no fundo do deserto você tem o Mar Morto. O Mar Morto. Jesus caminhava até ali. Eu andei 1 hora para dentro daquele deserto para voltar urgente. Primeiro porque a água custa $9. A água. Uma garrafinha de água. E ninguém aguenta o sol do deserto. E isso eu saindo do inverno. Mas quando você caminha, depois, no início do deserto, você vê algumas aldeias. Ali estava também uma chamada Betânia. É onde morava essa família também, que vivia algumas dificuldades no dia a dia. As dificuldades que nós conhecemos nos testemunhos de cada uma pessoa hoje. Quando? Quando você ouve que alguém foi estuprado por um pai, quando você ouve que uma criança foi estuprada pelo irmão, uma mulher foi estuprada pelo próprio marido, você ouve tudo isso aí. Maria fazia parte de uma família de 3 pessoas apenas, porque os pais haviam morrido, e ela tinha uma irmã e um irmão. Vale um selfie com o Carlinho, se você me disser o nome da irmã e do irmão. E ó, é isso aí, hein? Rapidinho, hein? Só porque o bicho se é comigo com o Glaucio, ninguém quer tirar selfie, né? Fica até calado, né? Qual é o nome? Marta e Lázaro. Você encontra essa cidade aqui onde moravam os 3 irmãos, Marta e Lázaro. Marta era a mais velha, Lázaro o mais novo. No meio tinha Maria. Marta, tecelã, fazia tapetes e vendia aqui no sul de Jerusalém. Mas ela só vendia para os ricos. E esse dinheiro que fazia sustentar a família, junto com o do irmão. Lázaro tinha uma profissão muito parecida com a de Jesus. Qual? Carpinteiro. Ele era carpinteiro. Você entende por que Jesus tinha tanta conversa com ele? Porque ele se tornou uma pessoa importante. Tão importante para Jesus que Jesus até chorou no seu túmulo. Quem ouviria as suas conversas? Quem ouviria dos seus planos? Quem ouviria do seu dia a dia? Lázaro ouvia. Era um amigo fiel de Jesus. E Jesus sentiu muita falta daquele camarada, por isso. Acontece que naquela família, depois de eles perderem seus pais, eles tentaram se agarrar para viver a vida. Vamos trabalhar, todo mundo. Embora o homem fosse o meio ali da turma, a tradição dizia que ele deveria ser o responsável pela família. Mesmo que ele fosse até o mais novo, ele deveria ser o responsável. É a tradição, a cultura judaica. E Lázaro era carpinteiro. E, portanto, ele tinha que se juntar. Juntou-se a Marta e ambos pagavam. Maria era a extrovertida do meio, aquela alegre da família e tudo mais. Mas um dia, depois de ser confortada pela morte dos pais, os irmãos perceberam que Maria foi longe demais. Ou que um tio foi longe demais com Maria. Carinho demais. Conversa demais. Tentaram alertar Maria sobre aquelas conversas, porque estavam muito juntos e tudo mais. Até que um dia a Bíblia diz que ela foi pega num ato sexual com o próprio tio. E se você buscar aí os estupros, vocês vão ver que a maioria deles se dá dentro da própria família ou de alguém muito próximo da família. Foi quem cometeu esse estupro. A maioria. Isso já aconteceu lá atrás. Essa Maria, pecadora, que a Bíblia fala, ela pertencia a uma família, tinha uma história. Ela tinha um dia a dia. Ela tinha os pais que cuidavam dela. Só que um dia se viu envolvida sexualmente pelo tio. E o que ela faz? O tio, primeira coisa, quando você faz uma coisa errada, você vai até a pessoa e diz assim, ó, é só entre nós, não é isso? Fala para ninguém, deixa ninguém saber e tudo mais. Eles também fizeram isso. Acontece que depois o ambiente fica pesado. E quando alguma coisa acontece, o tio já fica pensando assim, mas será que Maria falou alguma coisa? Porque comenta-se alguma coisa parecida do assunto, e o tio, que era sacerdote, alguém importante, pensa assim, Maria falou alguma coisa. E a situação vai pesando. O local era pequeno, Betânia é pequeno até hoje. Todos ficavam sabendo.
para Simão, alguma coisa Maria falou, comentou com alguma coleguinha, quando nada tinha acontecido. E Simão chama Maria e fala assim: o que você quer para você ir embora? É melhor você ir para outro lugar. E ela diz assim: então eu quero ir para um lugar onde exista uma cidade com pessoas de cabeça para frente, bacana. Eu não quero ir para a cidade onde as pessoas olham para a gente pensando, nos acusando, isso, aquilo. Eu não quero frequentar mais uma igreja onde as pessoas olham, nos acusam, nos apontam os dedos. Eu não quero ir. Eu quero ir lá para o norte, onde fala que existe uma cidade chamada Rio de Janeiro. Parecida. Sabe por quê? Ela vai para o norte de Israel, numa cidade de classe média, onde as pessoas, a cidade vivia do pescado e da venda de barcos. Até hoje essa cidade é de classe média. Aliás, em Israel não tem pobre. O governo dá a casa para cada um deles. Para cada um deles, para ninguém ficar na rua. Quando você anda lá, se você pega algum táxi, todo táxi é uma Mercedes. Mercedes. Vai para lá? Me leva. Me leva, eu adoro aquele lugar. Todo táxi é uma Mercedes. Nós temos um lugar lá que é totalmente livre de impostos. O governo não cobra impostos, chamado Galileia. Me leva. E olha, passa aí, Fábio. Os arqueólogos sentiram vontade de cavar a cidade, escavar a cidade, e começaram a descobrir essa cidade. Essa aqui é uma parte ainda que não está. Olha aqui, ó. Sabe o que mais aqui, ó? É o Mar da Galileia. A outra parte da cidade está aqui em cima. E quando a gente, lá do outro lado, pega o barco para atravessar esse Mar da Galileia e para lá do outro lado, a gente pega uma estrada não parecida com a que nós temos aqui no Rio, estrada boa, bem feita, e nós andamos por 7 quilômetros. Em 3 quilômetros nós chegamos numa cidade chamada Magdala. É uma cidade de classe média ainda hoje. E paramos ali viveu Maria. Hoje é um local onde é o centro de estudo de muitos cristãos. Poderia ficar ali 3 meses fazendo estudo ali, eles estudam muito. Só que lá dentro do museu está escrito assim: aqui viveu Maria de não origem de Magdala. Ela não era de Magdala. Ela era de Betânia. E que foi para o norte de Israel, chegando a Magdala, onde ela começou a dar margem aos seus pensamentos, porque Magdala tinha emprego para todos, inclusive para solteiros. O emprego para solteiros era: ou você lavava roupas dos soldados, ou você servia os soldados com o seu próprio corpo. E ela optou por essa vida difícil, ou a difícil vida fácil que existe das prostitutas. Ela passou a servir os soldados com o seu próprio corpo. E a fama de Maria, pela beleza que ela tinha, porque em Magdala, se você vai hoje, eles relatam da beleza de Maria. Era uma mulher bonita, uma garota bonita. E a cada vez mais que ela ia prestando o seu serviço, a sua fama ia crescendo. E a cada vez mais que a sua fama ia crescendo, Maria ia se afundando. E quando ela chamava alguém para dizer: hoje você peça para o Cláudio lavar o banheiro? Pode ser, Denise? Porque ele está aqui quase dormindo. Tá? Só porque ele está quase dormindo, você peça para lavar o banheiro, tá bom? Foi lavado já. Os 2 banheiros? Já. Os 2? Não tem mais. Não tem mais? Ah, tá. Então lava a louça, tá bom? É assim, eu estou aqui, brinco com ele o tempo todo. Mas tem roupa para passar. Então vai aí, vai por aí. Nossa. Não abre muito não, tá, Denise? Não abre muito não. Maria foi lá. E cada vez mais se afundava. E quando ela chamava alguém para falar assim: eu queria te contar como é que eu vim parar aqui nessa vida. E o cliente falava assim: não quero nem saber da tua vida. Não quero saber da tua história. Eu quero saber dos seus serviços. E cada vez que ela prestava os seus serviços, ela era odiada pelas mulheres daquele lugar. E cada vez que ela prestava os seus serviços, as mulheres a condenavam. E quando ela tentava falar da sua história, da sua família, o que ela passava, ninguém queria saber. E é assim que acontece nos nossos dias. É assim que acontece nos shoppings da vida, quando uma filha nossa está fazendo algum tipo de escândalo e as pessoas estão julgando sem saber do histórico da pessoa. Sem saber se ela é bi, sem saber se ela é isso, aquilo, se ela é alegre num momento e outro momento não é. Ninguém quer saber da história. Nós hoje estamos muito fáceis para julgar as situações das pessoas. Somos fáceis para julgar as pessoas. E ninguém quer saber da história. Ninguém quer saber.
Ela vivia assim. Uma vez um pastor chamado Paulo Matos me chamou quando eu tinha 19 anos para poder entregar um folheto para uma prostituta. Eu disse para ele assim: o quê? Eu? Estou fora. Ele disse: mas nós vamos fazer uma programação aí na sua igreja e você não vai entregar ali o folheto? Eu falei: eu estou fora. O que as pessoas vão pensar de mim? Ele foi enquanto eu fiquei no carro. Nós estamos sempre nos preocupados com nossa reputação, o que as pessoas vão pensar. E não temos espaço para aquela mulher, para aquele garoto, quem quer que seja, de contar a sua história. Você talvez possa estar vivendo num momento em que ninguém queira saber da sua história, como você veio parar aqui, como você faz isso, por que você fez aquilo. Talvez você esteja vivendo essa fase. Quando nós descobrimos Jesus, as pessoas também não querem nem saber quem descobriu. Agora você virou Bíblia. Alexandre viveu essas experiências, vive na própria família, não é, Alexandre? Agora você é assim, você é aquilo, ele cansa de ouvir. E quantos já não ouviram isso? E ela entrou cada vez mais, se angustiava. A tradição, sabe o que diz? Que quando a mulher estava muito triste, ela pegava um vasinho de perfume, um vasinho de vidro pequeno, e cada vez que ela chorava, ela juntava as suas lágrimas, para um dia testemunhar dos momentos que ela passava. Nessa cidade aqui, enquanto eu estava lá, descobriram perfumes enterrados, que eles chamaram de vaso de alabastro, o perfume de Maria. Na semana que nós estávamos lá, chegou no hotel essa descoberta de que os arqueólogos italianos tinham descoberto perfumes lacrados completamente da época de Jesus, confirmando aquilo que a Bíblia fala. Enchiam, porque mulheres não tinham vez. Quando você vai a Jerusalém hoje, no Muro das Lamentações, as mulheres elas ficam num lado pequeno, os homens ficam no outro lado maior. No tempo de Jesus, as mulheres, quando iam à sinagoga, algo parecido com isso aqui, as mulheres sentavam num lado e os homens sentavam no outro lado com seus filhos homens e as mulheres com os filhos mulheres. No tempo de Jesus, quando as mulheres ficavam menstruadas, elas deviam ser separadas porque elas eram consideradas imundas. No tempo de Jesus, a palavra da mulher era válida diante de um sinédrio. Era válida, pelo menos isso. Mas desde que essa palavra viesse acompanhada por 3 homens, pela palavra de 3 homens. E Jesus vem para essa mulher e fala assim, ó: onde for pregado o evangelho, será lembrado o que você fez, para a memória sua. E essa mulher se entra num mundo de prostituição, e entra e trata, até que a fama dela chega a Jerusalém. E lá em Jerusalém, os líderes religiosos a convidam para um programa. E ela pensa assim, eu estou tão cansada dessa vida, que ela largaria. A Bíblia diz que Jesus a convidou algumas vezes. Por quê? Jesus estava um pouquinho acima dessa cidade aqui. Quando você passa por aqui, pela estrada, você chega até Cafarnaum, onde Jesus resolveu passar os dias dele, o ministério dele. Lá morava um amigo dele, chamado Pedro. Lá também alguns discípulos foram criados, viveram ali. Ali tinha uma sinagoga boa. Jesus ensinava na sinagoga. Só que para ir para outros lugares aqui, ele tinha que passar em Magdala. E a Bíblia diz que Jesus falou com ela algumas vezes, convidou a ela para largar aquela vida algumas vezes. Diz até quantas vezes? Foram 7 vezes. E quantas vezes Jesus deve ter feito o convite para ela? Vinde a mim todos os que estão cansados e oprimidos. Ela pensava assim, então estou lá, estou cansada dessa vida. E eu aceito esse convite. Mas deixa eu resolver alguns problemas aqui para poder ir atrás do Senhor. E todas as vezes que a gente tenta resolver alguns problemas particulares, pessoais, da nossa vida para seguir a Jesus, você pode esquecer que você não vai seguir. Se você quiser resolver algum problema para ir atrás de Jesus, pode esquecer e continuar vivendo a sua vida, que você não vai conseguir. Até que um dia ela ouviu um convite assim, olha, todos que vêm a mim, de modo algum, porque ela pensava assim, o vinde a mim, está tudo certo. Porque uma mulher valia menos do que uma criança, imagina uma prostituta nos dias de Jesus. Mas quando Jesus fala assim, todos, qualquer um que vem a mim, de modo algum eu vou jogar fora. É bem-vindo. Até que ela soube
então, desse homem, que amava mais a sua alma do que o seu corpo. Um homem diferente de todos os homens. E ela desejou mais uma vez que Jesus passasse na sua cidade. E Jesus passou. E é assim que acontece conosco quando desejamos que Jesus resolva alguma coisa na nossa família. Quando Jesus vem para resolver alguma coisa no nosso negócio. Quando Jesus vem para resolver alguma coisa na nossa igreja. Conosco. A gente deseja tanto uma coisa, e quando Jesus vem a gente larga. Lembram do cego? Lembram dos doentes que Jesus curava? Jesus perguntava assim: o que você quer que eu te faça? E o cego dizia assim: mas não está entendendo? Eu sou cego. Por quê? Porque viver a vida como cego para ele era cômodo. Ele recebia todo dia ali dinheirinho fácil, sem trabalhar. Tem muitas pessoas aqui que andam pelas ruas que preferem viver nas ruas do que sair delas. Preferem receber as esmolas. E é por isso que Jesus perguntava assim: o que você quer que eu te faça? Você quer realmente que eu te faça isso? Maria desejou muito que Jesus passasse na vida dela, passasse na cidade dela, já que Jesus foi à cidade dela. E quando ela aceita definitivamente, ela diz assim: mas eu preciso primeiro romper o contrato com alguns soldados romanos. Eu preciso primeiro falar com as mulheres de alguns soldados de que eu não sou isso que elas pensam. Vai à frente, Senhor. Quando o Senhor estiver no portão, eu te alcanço lá. Jesus saiu do portão de Magdala e ela não alcançou, e ela não foi, e ela voltava a fazer 7 vezes pior aquilo que ela fazia antes. E servia, até que foi parar em Jerusalém. Porque os sacerdotes armaram uma trama para pegar Jesus. E nós estamos aqui na segunda semana. E essa trama foi o seguinte: vamos arrumar um homem casado para que ele se deite com uma mulher e ele adultere. Né? A gente pega essa mulher, leva diante de Jesus e vamos ver o que ele fala. Porque ele diz que ele é antes, que ele é antes de Abraão, que ele é isso e aquilo. Se ele deu os mandamentos, vamos ver o que ele diz. Porque a lei diz o seguinte: uma mulher que é pega em adultério, nós temos que fazer o quê? Pega nela. Vamos ver o que ele vai dizer. E se ele não fala nada, a gente condena. Se ele apedreja, a gente joga contra ele. Que misericórdia você tem? Que amor que você é? E se ele faz o contrário, a gente também o condena. E foi isso que aconteceu com Jesus. No dia anterior, Jesus tinha expulsado os cambistas, os comerciantes do templo de Jerusalém. E eles ficaram tão cheios de ódio de Jesus, que eles queriam matar Jesus a qualquer preço. Qualquer preço. Então, no outro dia, muito cedo, 5 horas da manhã, Jesus estava ali com algumas pessoas. E a Bíblia fala que muitos pobres estavam ali, na escadaria do templo. Então, eles chegam com Maria, pegam Maria em adultério. Não diz o que fizeram com o homem. O homem sumiu. A mulher era importante ali. E levam Maria até os pés de Jesus. E quando largam Maria aos pés de Jesus, ela lembra da voz de Jesus. Eu já estive diante dele. O que ele vai fazer comigo? Pior quando ela ouve os fariseus, os sacerdotes, falando com Jesus. Mestre, a lei diz que uma mulher que é pega em adultério deve ser apedrejada, não é isso? O que o senhor fala? O que passou na cabeça daquela mulher? O que você acha que passou na cabeça de Maria quando ela ouve essas conversas dos sacerdotes, dos líderes? Se ele falar alguma coisa, já era. Casa caiu. O primeiro que mandar a pedra já era. Todas as pedras viriam. As pedras deveriam pegar no corpo primeiro e depois na cabeça. E ela deveria morrer ali. Bastava uma palavra de Jesus e ela estava morta. Mas se Jesus viesse para condenar as pessoas, não haveria pedras para se tacar nas pessoas. Haveria? Se Jesus viesse, não haveria. E ele não faz isso. A Bíblia diz que ele faz diferente. Ele se agacha e começa a escrever no templo. O templo era todo construído. Era uma das maravilhas do mundo. Mas muita poeira. Se você vai até hoje lá é um lugar de muita poeira. Para quem é alegre, sem um remedinho, não dá. E Jesus abaixa ali. Curvado, ele começa a escrever algumas coisas. Ninguém sabe o que ele escreveu. Ninguém sabe exatamente o que ele escreveu. Mas alguns
pesquisadores apontam o seguinte: ele deve ter escrito assim: João, você também se deitou com ela, lembras? Você roubou Marcos. Maria, você também se deitou com não sei com quem. Você fez isso, aquilo, você mentiu, você fez aquilo, tudo mais. Fato é que as pessoas que estavam envolvidas naquela multidão começaram a ver que Jesus também conhecia a vida daquelas pessoas. E as pedras que estavam nas suas mãos, de repente, foram caindo uma a uma. E aquela mulher só estava esperando a primeira pedra vir em direção ao seu corpo. Só estava esperando que Jesus mudasse de direção e a condenasse. Tudo seria o fim. E nada daquilo aconteceu. E de repente ela não ouve mais barulho nenhum, movimentação nenhuma. E ela ouve Jesus falando assim: onde estão aqueles que te condenaram? E ela diz assim: ó Senhor, não tem nenhum. Então levanta, Maria, mais uma vez. E Jesus diz assim para ela: nem eu tampouco te condeno. Pode continuar a vida da forma como você vive. Foi assim que Jesus fez? O que Jesus diz? Hã? Vai e não volte a fazer mais o que você fez. Jesus não está aprovando o que ela fez. Jesus não está passando a mão na cabeça dela por tudo que ela havia feito. Não está fazendo isso. Ao contrário. Jesus disse assim para ela: a ferida que você tem, o pecado que você tem, eu estou transferindo para mim. E por esse pecado eu vou pagar com a minha própria vida. Eu vou pagar semana seguinte com a minha própria vida. Mas você vai e não peca mais. E sabe o que aconteceu ali? Maria se levanta daquele encontro e ela pensa assim: vou voltar para casa. Pegou suas coisas, vendeu todas as suas coisas que tinham ali em Magdala e fugiu para Betânia. E quando chega a Betânia, ela conta para os seus irmãos o que havia acontecido. Informou a eles o motivo de ter enviado algum dinheiro para ajudar a sustentar a família. E os irmãos perceberam que era de prostituição, não era de trabalho. Não era porque ela tinha lavado as roupas dos soldados, não era de prostituição. E muito certo que Lázaro deve ter falado para ela assim: ô Maria, você não sabia que isso ia acontecer? Quem sabe se Marta não disse para ela assim: te falei, né, Maria? Para que você foi dar bola para o nosso filho? Tudo começou aqui, né? Tudo mais. E voltaram àquela história. Fato é que ela estava ali e ela disse assim: eu mudei a minha vida depois que eu encontrei Jesus. Ah, você encontrou com Jesus? Nós também sabemos dele, a história dele. É nosso amigo, Maria. Vive aqui. E quantas vezes Jesus ficou naquela casa ali e repousou naquela casa? Jesus dormia naquela casa. Eram duas casas que Jesus gostava de pousar. Era a casa de Marcos, aqui em Jerusalém. Uma casa que existe até pela metade hoje. E foi reconstruída. Onde o Espírito Santo desceu sobre eles, os apóstolos. Nós temos lá. Essa é a casa que Jesus gostava de dormir aqui em Jerusalém. E lá em Betânia. Porque em lugar nenhum, ninguém convidava ele para dormir. Todos tinham medo. Jesus dormia nas montanhas. Por isso, quando as pessoas queriam seguir a Jesus, eles diziam assim: mas você vai seguir para onde? Eu não tenho onde dormir. Os lobos têm onde dormir, as aves têm onde dormir, mas o Filho do Homem não tem. Foi lá, naquela família, que eles souberam que Maria tinha sido perdoada por Jesus. E naquela última semana, foi quando Jesus já tinha curado Simão. E quando Simão ofereceu um jantar, que Maria resolveu numa sexta-feira pela manhã sair e ir até Jerusalém para comprar algo para dar para Jesus. E quando chega a Jerusalém, encontra-se com um comerciante que ia lá ano após ano. E ela vê algo de muito valioso, era um perfume. Perfume. E a Bíblia diz que ela pagou 300 paus naquele perfume. Sabe quanto equivale 300 denários nos cálculos de hoje? A Bíblia diz que valia o salário de um ano de um trabalhador. Você tem coragem de dar 12 mil reais no perfume hoje? Salário de um trabalhador no ano, 12 mil, não é? Você tem coragem de dar isso?
Será que o Cláudio daria um perfume de 12 mil reais para a Denise e falar assim, meu amor, eu te amo, vou lavar tantos banhos? Teria coragem? 13 mil. Ah, tem um 13º. Tem um 13º também, esqueci disso. Hã? Ela comprou esse perfume. E você acha que existe perfume assim? Cara, desse jeito? Existe? Lá em Paris tem aquela... A Rosinha sabe. Ela sabe. Lá em Paris tem uma rua muito curta. E ela ali naquela rua vende os perfumes mais caros do mundo, que passam de 100 mil euros. 100 mil euros. Então comprar um perfume de 13 mil, 12 mil reais, não me parece muito. Ela fez isso. Lá ela comprou o perfume, veio correndo de Jerusalém até Betânia, e enquanto ela corria, as mulheres xingavam ela. Vai para lá, nós queremos ver quantas pessoas você vai ter que atender para poder pagar esse perfume. Outros diziam assim, quantas pessoas você teve que dormir para poder comprar esse perfume, Maria? Para quem você vai dar? Isso, aquilo e tudo mais. E Maria foi chorando, chorando, até chegar em Betânia. E quando chegou em Betânia, na casa do seu tio, ali onde estavam seus irmãos, ela entra e não tem onde ficar. Aí a Bíblia diz que ela percebe que Jesus está na ponta da mesa, reclinado. E ela vai até Jesus, quebra o perfume e lava os pés de Jesus, e com o cabelo seca. Muito bem. Eu queria derrubar um pouquinho esse costume. Isso que você acabou de ouvir. Porque o costume dizia que as mulheres pegavam aquilo que ela havia juntado ao longo de anos de angústia, de tristeza, de lágrimas, dentro de um pote, e elas lavavam os pés daqueles que elas recebiam. Então ela pegou o seu pote de lágrimas e derramou sobre os pés de Jesus, e lavou os pés de Jesus com as suas lágrimas. E com o perfume ela ungiu a cabeça de Jesus. Porque era isso que Simão tinha que fazer e não fez. Quando alguém recebia uma visita em casa. Isso servia como um pacto de lealdade um com o outro. Mas Simão esqueceu. Carlinhos leu para nós aqui que ele sequer deu um beijo em Jesus. Foi por isso que Jesus disse para ele, você não me recebeu nem com um ósculo, com um beijo. E ela me recebeu, beijou os meus pés. Ungiu a minha cabeça. Aquela mulher foi a única mulher que confortou Jesus naquela última hora, naquela última semana. E quando ela vai aos pés de Jesus, faz isso, Jesus fala assim para eles, quando eles dizem assim, você poderia ter vendido esse perfume e ajudado os pobres. Judas foi um deles, Mateus. E Jesus falou assim, vocês têm os pobres quantas vezes vocês querem. E eu sei o que passa no coração de vocês, mas essa mulher me ungiu para a morte. Ela confortou o meu coração. Por isso eu vou dizer uma coisa, Maria. E a Bíblia diz, enquanto ela mencionava, relatava ali, o Salmo 51, quando diz assim, vê que há em mim alguma coisa, vê se há algum erro, e esquadrinha o meu seio, vai para o 139, vê se há algum erro, e purifica. Ela estava querendo dizer para Jesus assim, eu sei que eu já errei várias vezes, e o Senhor me perdoou, mas vê se tem algum erro agora, e me perdoa definitivamente, e muda a minha vida. E Jesus fala assim, estão perdoados todos os seus pecados. E para que você saiba desse pacto que eu estou fazendo com você, onde for contado o Evangelho, será lembrado o que você fez para a sua memória, e por isso nós estamos contando aqui. Por que você veio aqui hoje? Para receber o quê? Às vezes as pessoas vão para ver que roupas que outro está usando, que tipo de carro está vendo. E Jesus deu perdão para aquela mulher. Nunca mais ela foi a mesma. Nunca mais. Maria foi um discípulo de Jesus, talvez mais influente. Cuidou da mãe de Jesus. Foi líder dos discípulos. Mas ela não deixou passar a oportunidade que Jesus deu a ela. Se há nessa vida algumas oportunidades que nós recebemos, você não deve deixar passar.
A oportunidade que Jesus dá para você nesta manhã é: o que você quer dessa vida? E quem você é? E para onde você acha que vai? Todas essas perguntas têm respostas se você for até Jesus. Vai até Jesus e derrama sobre ele, não um perfume, mas derrama a sua vida, quebra a sua vida. Porque o vaso de alabastro era um perfume que era muito assemelhado a um pote de mármore. Esse pote de mármore, alabastro, nós encontramos numa cidadezinha no interior do Egito, chamada Alabastro. E o perfume nardo, ele vem lá do Himalaia. Então esse camarada, ele trouxe o bálsamo do Himalaia e trouxe o perfume de alabastro. Por isso ele foi conhecido como vaso de alabastro. E ela quebrou aquilo tão valioso. Deu tudo que tinha para Jesus. Na frente de todos, onde não havia mais lugares, onde não tinha mais lugar, ela escolheu os pés de Jesus. E muitas pessoas dizem assim: eu quero ir para os pés de Jesus, porque ali é o melhor. Nada, não é nada. Ninguém queria ficar aos pés de um rabi. Uma mulher não podia ficar aos pés de um rabi, porque isso era ofensivo. Uma mulher ia aos pés de um rabi, não podia, mas ela foi aos pés de um rabi. Aos pés do rabi iam apenas os servos para lavar os pés do rabi. Mas Maria foi lá. E ela entendeu que ali era o melhor lugar. Você tem ido, quebrado o seu orgulho. Vai lá, derrama a sua vida aos pés de Jesus. Diz para ele onde dói. Mostra para ele o seu passado. Ele vai ouvir do seu passado. E ele vai mostrar a sua vida. Vai transformar a sua vida numa outra vida. Maria saiu transformada daquele encontro. E Jesus saiu para a cruz, mais fortalecido. Porque até a sua última hora, uma pessoa ainda havia se convertido. Maria foi essa pessoa. Nunca mais foi mesmo. Você não gostaria de dar a Jesus a chance que Maria deu também para ele, ali em Betânia, na casa de Simão? Mas aí você precisa quebrar a sua vida, quebrar o seu ego, quebrar a sua vaidade. Isso as pessoas não querem. Experimente ir até Jesus. Experimente quebrar ele, contar a ele tudo que faz mal para você. Experimente contar para ele a sua história. E como ele vai curar a sua alma e vai transformar a sua vida e ainda vai perdoar os seus erros. Que Deus nos abençoe nessa manhã. Que Ele nos faça sair daqui diferente do que entramos. E que Ele possa nos fazer satisfeitos diante daquilo que nós viemos buscar. Ele está preocupado com a sua família, viu? Ele está preocupado com o seu casamento. Ele está preocupado com seus filhos. Ele está preocupado com os seus negócios. Jesus está preocupado com tudo que se passa na sua vida. Acredite em você. Que você saia daqui levando esse Jesus para sua casa. Assim como Maria fez. Mas você precisa ir até Ele. Abandone aquilo que te impede de chegar até Ele. Abandone aquilo que te impede de chegar até Ele. E você vai ver como Ele vai mostrar uma vida por uma nova dimensão para você. Seja o que for. Seja quem for. Se estiver atrapalhando você de ir até Jesus, peça a Ele para te ajudar a abandonar e Ele vai te ajudar. Vamos orar? Voltamos uma música, Fábio. Podemos cantar a música... Vaso novo, pode ser? Juntos, a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos daremos, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém.